Vamos falar sobre LGPD para a área da segurança, das portarias de empresas? Então, tu tem uma empresa que presta esse tipo de serviço? Fica ligado porque o assunto vai te interessar. Muitas empresas hoje utilizam sistemas de portaria e de vigilância e segurança externa, os terceirizados. E essas empresas, elas têm um compromisso muito grande em relação à proteção dos dados que os seus funcionários recolhem quando estão nessas empresas específicas. Por quê? Muitas vezes as empresas grandes, elas têm uma portaria onde você chega e você tem que se identificar, dizer o nome, que setor você vai, deixar um número de documento. E esses dados, eles são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é o escopo dessa lei? O escopo dessa lei é trazer privacidade e segurança para os dados. O consumidor, ele acaba deixando os seus dados em muitos lugares, A gente deixa um rastro com os nossos dados. Você dá os dados, às vezes, na loja que você compra, na empresa que você foi visitar ou foi para uma reunião de negócios, quando você se identifica lá na portaria, que é o vídeo de hoje. Enfim, a lei vem então para proteger esses dados, porque esses dados eles têm um valor comercial muito grande, dizem por aí que os dados são um novo petróleo, Por quê? Porque hoje a gente sabe, principalmente com o crescimento aí das empresas, dos negócios digitais, que os dados eles fazem uma diferença muito grande na forma como tu atinge o teu público, e como tu pode alavancar o teu negócio. Então, por isso, a Lei Geral de Proteção de Dados está aí, A gente já traz essa ideia, ela não é uma ideia nova que nasceu aqui, ela é uma ideia que já vem lá da União Europeia, onde eles têm a lei própria que já é aplicada. Aqui é bem recente, Agora para 2021 a gente está esperando a entrada em vigor do restante da lei, que vai começar daí a reger as multas, enfim, as sanções. Mas mais do que isso, não é isso que tem que te preocupar. Tem que te preocupar que é uma mudança de posicionamento de todas as empresas. A LGPD ela tem que começar a fazer parte da cultura da tua empresa. Você tem que começar a partir de hoje olhar diferente para esses dados, porque é uma tendência mundial. Não vai ficar só a gente aqui no Brasil fora dessa. E a gente pode até observar que durante a pandemia todas as questões que falam, que dizem respeito à LGPD estão sempre ali na pauta ainda. Por quê? Porque realmente faz diferença e faz diferença para o país, com as empresas lá fora, como ele é visto. Existem questões políticas por trás, Então não tem essa da LGPD não vai pegar. Quem pensar isso vai ser pego pela LGPD. Então tá na hora da gente dar mais atenção para essa questão. E tudo isso pode começar então com essa mudança de cultura da tua empresa, A forma como tu olha esses dados. Para você estar em conformidade com a lei, você deve fazer todo o mapeamento dos dados, com quem você compartilha, por onde eles entram, quais os setores, para onde ele vai, Eu compartilho com terceiros ou não, Você deve escrever a sua política de proteção de dados, porque se um dia você for demandado por uma autoridade, seja a autoridade nacional que vai ser criada, seja pelo Ministério Público, Você tem que ter essas informações em mãos. E aí não dá tempo de você fazer aí em 15 dias, por exemplo, todo um compliance, todo um mapeamento. E a lei fala em boas práticas, Como você vai provar boas práticas? Você vai provar que as suas boas práticas começaram ali a partir daquele fato? Não, boas práticas é cultural, é o que a empresa já vem desenvolvendo ao longo ali dos anos, Então esse período agora é super importante para as empresas começarem a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, começarem a pensar como vão se estruturar, E outra questão super relevante, gente, é que não existe método pronto, não existe fórmula mágica, não existe software mágico. Existem ferramentas, sim, que podem te auxiliar, mas para ser efetivo esse controle, você precisa que ele seja feito para a tua empresa. E por que isso? Porque os dados, eles circulam na tua empresa
de forma diferente que na empresa do concorrente. As empresas que trabalham com portaria, com segurança, elas compartilham esses dados com o seu próprio contratante, né? E como é feita essa transação, né, de informações, como ela é passada, quais as garantias que tu oferece para essa empresa. As empresas da área de portaria, segurança, elas também fazem compartilhamento de dados com o próprio contratante, né? Então, a forma como elas vão fazer essa transferência de informação, elas também têm que ser pensadas para fornecer privacidade e segurança naquela comunicação. Quem trabalha para empresa grande, geralmente, né, uma empresa que contrata um sistema de segurança ou portaria, é uma empresa muito grande. E essas empresas também já estão de olho na LGPD. Muitas já estão se preparando para esse mercado e já estão fazendo o seu compliance. E lá no compliance dessa empresa, lá na política de proteção de dados dessa empresa, eles vão ter que pensar como eles tratam com o terceiro. E se tu é o terceiro, tu também vai ter que saber responder para eles quais são as normas, quais são os controles, né? Qual a forma que tu está preparado para a LGPD, que tu está tratando os teus dados. Então, essa é uma relação contratual que pode sim ser impactada pela LGPD, como muitas outras. Então, a minha dica é não esperar que o teu contratante chegue e te diga: olha só, estou fazendo o meu compliance, como está o teu? O ideal é que você já esteja pronto, porque se você percebeu, não é uma questão de uma hora para outra, não é uma coisa que a gente faz no estalar de dedos ou que tu vai comprar um sistema pronto e vai te dar tudo organizado. Não, é uma questão cultural que envolve muito a questão, por exemplo, trabalhista, a tua relação de trabalho com o teu funcionário. Às vezes os funcionários têm acesso a uma infinidade de dados pessoais dos teus clientes ou dos clientes do teu contratante, né, que eles podem vazar isso aí livremente. Então, como você trata essa questão com eles? Qual é o comprometimento que vocês têm, a relação contratual em relação a esse tratamento de dados que tu pode chegar e dizer lá para o teu contratante? Então, é muito importante que a gente comece a pensar logo nisso, que não espere que, né, os nossos parceiros de negócios venham nos cobrar e que a gente não espere que a lei entre para aplicar multas e penalidades, porque entre essas penalidades, uma das que mais me preocupa é a imagem da empresa, porque se houver um vazamento de dados, você tem que informar isso publicamente, né? Não pode ficar escondendo, né? Você pode até sofrer uma penalidade de retratação pública. E aí imagina como vai ficar a imagem da tua empresa, né? Que tu trabalhou tanto tempo aí para construir essa imagem, né, de uma empresa sólida, de uma empresa responsável, e daqui a pouco entra aí num escândalo aí de proteção de dados. Então, é muito importante começar a pensar agora para você já chegar lá na frente com tudo isso impecável e não sofrer nenhum tipo de prejuízo. Toda semana a gente fala aqui no canal sobre um assunto novo, sobre direitos, sobre negócios e sobre a LGPD. Então, se esse tema te interessou, te inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações, que tu vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo.